Pessoal, bom dia a vocês. Aqui, né? Sejam bem-vindos aí. Quem é novo, também quem eu já conheço aí, tem alguns que eu já conheço aí, né? Também é interessante a perseverança, a luta aí. Eu sempre falo que estudar nunca é perder tempo, né? Você fala, mas eu não passei, não sei o quê, mas dentro disso aí é interessante, tá? Só um recadinho antes da gente começar. Dentro disso aí, né, lutem sempre, nunca desistam disso aí não, tá? Ou seja, estudar é sempre um desafio, ainda mais nessa época aí. Tá? Quem é novo no vencer, né, a gente está reestruturando dentro dessa condição remota aí, buscando a melhor forma, né, que se tem para fazer. Alguns não têm, né, o cadastro na plataforma. Há uma questão que desde o ensino remoto, né, só algumas aparas aí, eu preferi trabalhar com o próprio material, né, em vez de fazer um slide que era só em tópicos, e dentro daqueles tópicos ali, eu acabava, né, destrinchando. Dentro disso aí, por quê? Primeiro, é um material, como a gente está remotamente, né, vamos ver até quando isso aí, né, tomara que seja, né, rápido aí a volta presencial, por mais que o ensino remoto chegou para ficar, eu prefiro que vocês tenham contato direto com o material que é o suporte de vocês. Vocês têm que recorrer ao material. Vocês devem receber por essa semana aí. Então, vocês vão ter uma condição de pegar, trabalhar, material interessante, material que é todo que realmente todo rabiscado, todo que, né, é escrito. Isso aí é interessante, que mostra que você está desenvolvendo. Você tem que ter um momento com o seu material. Se você não tiver e somente ficar olhando, né, a postagem de um slide, o slide é top. Aqui não, o material ele te dá todo, né, um discorrer da matéria. Então, eu preferi colocar, porque é a realidade de vocês, é o que vocês vão ter no papel e, ao mesmo tempo, dentro da plataforma. Tem muitos aí que estão falando assim, não tenho dúvida que não teve contato, né, nesse momento que eu não tenho um cadastro ainda na plataforma. Para que vocês verem, a plataforma ela é extremamente funcional, ela é bem intuitiva. Tá? Ela fornece dados para você, ela fornece condições para que você tenha uma facilidade no estudo. Tá? Então, por isso que eu realmente preferi, né, trabalhar com todo o material que já vem na plataforma. E essa formatação aí que vocês vão ver, para os antigos, que já tem convívio dentro do Vencer, um convívio dentro da rede Bernoulli, eles já têm uma facilidade maior. Quem é novo, né, quem está entrando aí nesse primeiro momento, vocês vão ver essa parte aí, ó, vocês vão ver essa estruturação. Tá? É o que vocês vão receber no papel também, na parte física aí. Então, é o seguinte, a gente segue dentro disso aí, né? As linhas têm frente A, B e C, quando se fala em preparatório, terceiro ano, e dentro dessa condição a gente vai, né? Sempre a frente A, aí eu posso, às vezes, alterar conforme o quê? O tempo de uma determinada matéria, que a gente realmente tem capítulos que são muito mais longos. Por exemplo, esse de hoje mesmo é extremamente curto, né? Ou seja, é um capítulo muito reduzido. Agora, é um capítulo de grande relevância. Tá? Agora, é o seguinte, tem capítulos que são muito grandes, e aí demanda muita aula, demanda muita intervenção, porque tem muita teoria, muito nome dentro disso aí. Então, conforme essas relevâncias, eu posso fazer uma alteração, mas o sentido normal dentro de trabalhar o material do Bernoulli é sempre a frente A1, B1, C1, depois A2, B2, C2. Nem sempre você tem a mesma equivalência, né, de capítulos A, B e C, de frentes A, B e C. Então, isso aí é só uma parte, vocês vão ter, né, uma explicação bem detalhada da estruturação do Bernoulli, que é muito interessante. Tá? Eu já trabalhei com outras plataformas e nunca vi nenhuma outra dar certo. Tá? Isso aí eu falo com toda sinceridade. E dentro disso aí, né, dúvidas, nunca deixem passar, tá? Nunca deixem passar, podem perguntar, né, todas as questões que forem relacionadas às matérias ou outras que queiram perguntar. Né, eu vou estar aí com vocês tanto na biologia como na geografia. Tá? Então, sempre eu procurei fazer o seguinte, para não ficar maçante, já que é uma questão realmente não é fácil ficar na frente de um computador ali o tempo inteiro, para não ficar maçante, eu sempre vou intercalar, tá? Biologia e geografia, nunca duas aulas direto de geografia, nem duas de biologia. Justamente para não ficar maçante isso aí, porque eu sei que a biologia ela é mais pesada no conteúdo, a geografia é mais leve, tá? Ela é mais tranquila aí. Tá?
muitos aí eu já conheço, muitos já foram meus alunos, né? Eu tenho algumas surpresas aí que eu estou vendo aqui interessante, né? Acho que o Guilherme está aí, ó, o Guilherme é um lutador, o Guilherme está aí sempre com a gente, é um cara que, né, já está merecendo passar muito tempo, né, Guilherme? Todo Bom dia, Matheus. dia, Guilherme tá aí com a gente sempre, né? E vai dar certo, com certeza. Dentro disso aí, né? As questões relacionadas à pergunta, podem fazer à vontade, tá? Não fiquem acanhados, não. Os que não conhecem, a gente vai conhecendo aí, mesmo que seja virtual, torcendo para que um dia, né, a gente volte um pouco, pelo menos uma parte presencial, né? Igual eu comentei com vocês, eu acho que o remoto não vai sair, né? Então, vocês fazem parte de uma transição e o remoto vai ficar. E dentro, quem não passou, quem está tentando pela primeira vez, tomara que dê tudo certo. A gente vai ter algumas conversas aí durante esse período, aí, alguns encontros aí. E eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: nunca queiram ser 1000% em biologia e 0% em filosofia. Tá? Busquem sempre uma média. Vocês têm, no dia que vocês alcançarem média em tudo, tá? Vocês estão dentro de qualquer universidade do Brasil. Tá? Agora, enquanto vocês priorizarem uma matéria, eu quero tirar 900, né, na biologia, mas eu quero tirar 400 na filosofia, isso aí vocês não vão conseguir. Busquem sempre o equilíbrio. Tá? E é o que eu acho interessante essa palavra, por quê? Porque é a primeira matéria que a gente tem, né? Quando a gente fala aí da biologia, tá? Então, para quem não me conhece aí, é Matheus, tá? Estou biologia e geografia com vocês. A primeira matéria, quando a gente fala aqui, então, para a gente começar realmente, né, composição química dos seres vivos, se você for buscar, é isso que eu comentei com vocês, a última palavrinha que eu falei. Você tem que ter equilíbrio, tá? E dentro desse equilíbrio, o corpo ele tem um conjunto de reações, né, que a gente vai falar aí, que é o chamado metabolismo, que ele busca sempre o equilíbrio. Qualquer desequilíbrio que você tenha, você vai entrar num processo de distúrbio dentro do corpo. Agora, é o seguinte, para que a gente mantenha toda essa formação do metabolismo, para que a gente tenha todas as atividades bioquímicas no corpo, o que acontece? A gente tem componentes para isso. A gente tem elementos que são extremamente importantes, tanto na formação nossa, como na manutenção do nosso corpo. Então, é o seguinte, né, quando se fala aí, composição química dos seres vivos, água e sais minerais. Isso é a base para a formação de estruturas muito mais complexas. Sempre na estruturação do corpo, você pensa o seguinte, da molécula mais simples à molécula mais composta, né? A molécula mais complexa aí. Então é o seguinte, dentro dessa composição aqui, ó, olha o que o material fala, dos mais de 100 tipos diferentes de elementos químicos existentes, aí quando você pensa nesses elementos químicos, você tem que voltar muito lá na química mesmo, né? A química, ela te dá toda uma tabela aí na química, que é uma composição que é um arranjo feito para você entender os elementos que são naturais, de elementos que são artificiais, e dentro disso aí as funções e todas as estruturas e atividades químicas que cada elemento tem. Né? Então é o seguinte, nós, quando nós falamos da questão da biologia, nós temos elementos que são chamados de elementos orgânicos e elementos inorgânicos, porque nós somos uma estrutura orgânica. Então, dentro disso aí, nós temos uma predominância, como o próprio material fala aqui, ó. Então, dentro disso aí, dessa predominância, a gente tem elementos que são elementos essenciais e são elementos de grande abundância na formação da nossa estrutura orgânica. E a junção desses elementos, as reações desses elementos, a interação desses elementos, promove a composição de estruturas muito maiores. Né? Essas estruturas sendo estruturas que estão responsáveis por toda a atividade bioquímica de um organismo. Então, quando você pensa, né, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são os mais abundantes. Então, dentro disso aí, né, você tem o quê? Toda a estrutura de uma formação orgânica de 95% até chegar a 96% desses elementos, eles nos compõem. Nosso corpo, ele depende essencialmente desses elementos aí. Agora é o seguinte, além desses outros elementos, você tem o quê? Vários outros sais minerais que são extremamente importantes para quê? Atuando junto com esses 4 abundantes aí, eles permitem vamos traduzir assim, permitem o nosso funcionamento.
né? Então, você fala aí de elementos como fósforo, enxofre, cálcio, ferro, potássio, iodo. Tudo isso aí tem função. Agora, quando eu falei com vocês que tudo busca-se um equilíbrio, todos têm uma taxa que tem que atuar. Você tem que ter sempre a interação deles dentro de um limite, porque qualquer desequilíbrio vai te afetar nas funções orgânicas aí. Tá? Então é o seguinte, todos esses átomos que você pensa, né, que a gente fala, né, que nós comentamos aí, de carbono, de hidrogênio, sódio, potássio, ferro, quando eles vão, né, em processos de ações químicas de associação, eles vão dar origem ao que eu comentei com vocês, a moléculas muito mais compostas. Né, a moléculas também que vão trabalhar em toda atividade bioquímica, na maquinaria bioquímica, né, seja de uma célula, a partir da interação das células de um tecido, formando órgãos e a partir disso aí dando, né, condição para que o nosso corpo sobreviva. A partir disso aí, né, quando você tem também interações, eles podem fazer o quê? A associação deles forma moléculas mais compostas. Mas, ao mesmo tempo, o corpo também precisa de muito de reações que você utilize o íon específico daquele mineral. Então, você tem associações e, ao mesmo tempo, você tem dissociações dessas moléculas. Tanto que a gente vai falar isso muito nos sistemas, por exemplo, de digestão, sistemas, quando se fala na questão aí de algumas moléculas maiores, como os carboidratos, como a gente fala de proteínas, fala de vitaminas, muito dessas moléculas são moléculas muito grandes, que são formadas por associações. Mas só que, por exemplo, às vezes para o corpo absorver, para que ele trabalhe o metabolismo dele, ele precisa dissociar aquilo. Né? Então, ele precisa quebrar numa molécula menor para que ele consiga ter uma melhor absorção. Então, dentro disso aí, todos esses compostos, né, esses sais minerais, eles são divididos em dois grandes grupos, né? É o que o material traz aqui, ó, no quadrinho aqui, ó. As substâncias inorgânicas, né, que você tem a água, que é um dos principais, se você pensar, né, e a gente vai, no decorrer aí da matéria, a gente vai falar muito disso aí. Nós somos formados de quê? Né? Aí você pode falar assim, em abundância, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Mas se você avaliar também, nós temos uma composição gigantesca de água. Se você pensar na evolução da vida, né, as primeiras moléculas que deram uma noção, na verdade a gente não pode falar que são os primeiros seres, mas que foram estruturas que foram se organizando por ações, né, de associações, foram formações a partir de água. Né? Então, se você avaliar um resumão para a gente, perguntar o que é um ser humano, vamos pegar, né, o organismo mais complexo aí, nós somos o quê? Nós somos proteína e água. Né? A gente tem uma formação muito grande. A água é um dos elementos mais importantes que se tem. E é através dela que a gente consegue manter um equilíbrio, né, homeostásico do corpo aí. E os sais minerais, que é o que é o objetivo do capítulo de hoje, é muito de estudar eles aqui, né, que é a composição dos sais minerais aqui. As substâncias orgânicas, né, dentro disso aí, um grupo extremamente importante, porque é a partir da interação delas, da associação de íons de sais minerais, de outros elementos, que você vai formando essas substâncias, que elas são estruturais, elas são funcionais, elas coordenam o sistema bioquímico, elas promovem reações químicas dentro do corpo da gente. Então, você pega aí desde das estruturas mais simples, como os aminoácidos, e isso aí a gente vai ter capítulos específicos de cada um. Uma associação de aminoácidos forma uma das mais importantes estruturas que nós temos, que são as proteínas, né, que você tem funções muito diferenciadas. Se você pegar aí, a proteína ela é um fundo da vida, porque a associação dela com a água deu origem aos primeiros seres, né, que poderiam ter vida, né? Que eram até chamados de conservados durante muito tempo. Agora é o seguinte, se você pensar na proteína, olha onde que ela está. Ela é uma formação que ela identifica tudo que você é. Você é a resposta de uma síntese proteica. Né? Então, quando você se vê, tudo que você vê no seu fenótipo, né? Quem, não sei se alguém não sabe o que é fenótipo, é o que você expressa, vem de uma carga genética. Dentro dessa carga genética, você só manifesta, você só interage bioquimicamente a partir de uma síntese proteica. Né? Então, a proteína é tudo para nos representar aí. Carboidrato, né? Se você pensar que a gente realiza
tanta atividade química, que a célula trabalha tanto, faz as associações de íons, faz as dissociações, faz as reações de anabolismo, as reações de catabolismo, que nós vamos falar, tudo isso aí precisa de energia, né? Você precisa de uma reserva. Então, o carboidrato está aí dentro, mas agora é o seguinte, o carboidrato é uma fonte de energia, mas é uma fonte estrutural também, né? Ele pode ser quebrado em várias moléculas menores para que o corpo faça uma absorção perfeita, né? Assim como os lipídios, né? Que são as gorduras aí, são moléculas muito complexas, moléculas grandes, né? Que às vezes até o organismo ele tem até dificuldade de trabalhar. Então, ele deixa parte acumulada, parte ele consegue reduzir o tamanho, é utilizado assim, em N funções dentro do organismo. Assim como, né, as estruturas mais complexas, ó, os nucleotídeos, que a junção dos nucleotídeos vai dar a formação do quê? Dos ácidos nucleicos. Se você pensar nos ácidos nucleicos, é tudo que coordena a gente. Né? É o tão famoso DNA, é o tão famoso conjunto de RNAs que se tem. Então, isso tudo aí é uma composição muito mais complexa que permite toda essa interação do organismo aí. E as vitaminas, né? Que permitem o equilíbrio do sistema metabólico. Né? Sem vitamina, você desequilibra tudo. Né? Então, você tem todas as reações de aminoácidos, proteína, carboidrato, lipídio. Mas para que aquilo esteja bem, você tem que fornecer vitamina, que aí ela equilibra esse padrão. Tá? Então, é o seguinte, né, quando ele fala dentro desse conjunto aqui, lembrar sempre, tá? A divisão desses dois grandes grupos aí. Então, o que o material vai fazer? Ele vai separar e ele vai estudar especificamente, né, nesse primeiro capítulo aí, esses dois aqui, ó, as substâncias inorgânicas. Tá? Agora é o seguinte, dentro disso aí, quando ele fala, né, aqui, ó, nos seres vivos, os átomos, as moléculas e os íons das diferentes substâncias, além de fazerem parte das estruturas, compõem o organismo, que é o que eu comentei com vocês. Né? Então, você faz uma composição. Espera aí que tem uma pergunta aqui. Quando falam de gorduras monossaturadas, o que é o significado? Aí depende muito da cadeia de formação dela. Tá? Isso aí está relacionado à formação da cadeia dela. Tá? Isso quando chegar lá em lipídios, a gente vai falar. Tá, Nathan? Isso aí pode ficar tranquilo aí, a gente vai falar de monoinsaturado, depende da formação da cadeia dela. Aí é aonde que ela atua dentro do organismo aí. Então é o seguinte, dentro dessa condição aí de fazerem, né, toda parte, essa reação, ela tem toda uma composição, porque se você não tiver interação, tanto dentro do grupo das substâncias inorgânicas, como também das substâncias orgânicas, você vai ter sempre um desequilíbrio. A partir do momento em que você tem o equilíbrio, né, entre o grupo das inorgânicas mais as substâncias orgânicas, o material ele até brinca e ele fala o seguinte, o corpo acaba virando um laboratório. No laboratório, quando você pensa, né, em toda questão de laboratório, é buscar sempre um princípio de equilíbrio no tudo. Toda uma reação que você tem, né, de fazer, né, um processo de reação química dentro de um laboratório, isso tudo varia de você buscar um equilíbrio entre reagentes, né, entre os processos de formação, né, dos produtos que foram formados por cada reação. Você tem que ver que vocês fazem o quê? Balanceamento, não fazem lá na química? Então, o corpo, ele é nada mais, como o próprio material brinca aqui, ele fala aqui, ó, é um laboratório químico. Nós só sobrevivemos e nós só mantemos um nomezinho que vocês vão lembrar muito, que é chamado do princípio homeostase. O que é a homeostasia? Né? Não é um princípio de você ter todo um equilíbrio corporal a partir do momento em que essas reações estejam balanceadas. Qualquer desequilíbrio dentro de uma reação, seu corpo vai entrar em processo de quebra de homeostasia. Então, ele não está equilibrado. Então, adianta você, por isso que o corpo humano, ele tem situações, né, os organismos, eles têm situações de buscar esse equilíbrio. Todo esse conjunto de reações que se tem, de associações, né, de dissociações, de formação de produtos, de ações de reagentes, né, de toda essa atividade que a gente chama da maquinaria bioquímica, toda essa ação bioquímica a gente chama de metabolismo. Tá? Então é o seguinte, né? Então ele fala aqui, ó, ao conjunto de todas essas reações que se passam numa estrutura viva, dá-se o nome de metabolismo. Então é o seguinte,
Quando a gente estuda, né, principalmente o corpo humano, a gente vai ver o seguinte, a gente tem todas as reações, a gente tem até sistemas, como nós somos um organismo bem mais avançado, nós temos até sistemas que fazem o quê? Que regulam esse metabolismo. Qualquer desequilíbrio nesse metabolismo, o corpo vai expressar, ele vai te dar uma resposta. Ó, eu estou com um desequilíbrio em tal função, então vai repercutir no funcionamento de outra estrutura. Porque lembra que tem que ser junções, tanto das inorgânicas como das substâncias. Um exemplo, por que é tão importante que esse capítulo comece abordando ela? Se faltar água, você não realiza praticamente nada da atividade metabólica. Né? A água de desidratação é um quadro gravíssimo para o corpo, porque é um quadro que leva a você não formar, né, de você não ter o quê? Ações diretas dentro do metabolismo. Então, dentro disso aí, né, essa transformação de íons, né, essa formação de substâncias, o metabolismo ele é dividido em duas ações, tá? O que a gente chama do anabolismo e do catabolismo. Né? Então é o seguinte, quando se fala do anabolismo, ele até expressa aqui para vocês, vem de anabolé, que é erguer, construir, então é você formar atividade. É você o quê? Construir estruturas. Então, ele fala aqui, ó, compreende reações metabólicas construtivas. Então, você vai construir substâncias, tá? Você vai fazer associações, fabricam novas moléculas. Dentro disso aí, quando você fala, né, a fabricação, a associação de novas moléculas, você vai permitir, sim, a junção dessas moléculas e, a partir da junção dessas moléculas, você vai fazer componentes estruturais. Você vai realizar o que? A formação de novas estruturas. Essas estruturas, né, dentro disso aí, elas podem ser formação realmente da estruturação corporal do organismo, podem ser da estruturação de um sistema, né, ou seja de um tecido, de um órgão, né, a partir disso aí, podem fazer, por exemplo, reparos, ele até aqui, ó, ele fala aqui, ó, reparação de partes lesadas. Ela pode, exemplo, por exemplo, na reação de anabolismo, muitas das atividades de replicação do DNA têm erros, mas o que acontece? Promovem associações entre RNAs e aminoácidos que promovem a reparação daqueles erros dentro do DNA. Então, isso é uma forma de você ter o quê? A manutenção daquele equilíbrio homeostásico. Né? Então, sempre o corpo vai buscar a formação de novas reações para que ele busque o quê? Sempre essa homeostasia. Mas só tem determinados momentos que ele precisa quebrar, para que ele busque também a própria homeostasia. Que dentro disso aí, né, quando você pensa nessa questão do anabolismo, é o que a gente vai falar aqui daqui a pouco do catabolismo. Tá? Então é o seguinte, né, quando fala aqui, ó, por isso o anabolismo também é chamado de metabolismo plástico ou metabolismo de construção. Esses dois nomes aí, né, hoje é muito mais comum você falar metabolismo plástico. Né? Então é o seguinte, quando se fala aqui, ó, ele até cita um exemplo, nós vamos falar muito em um capítulo na frente aí. A reação anabólica, que é a síntese de proteína, ocorre no interior da célula, por meio da união de moléculas menores que são aminoácidos. Então é o seguinte, a junção daqueles aminoácidos que começam lá a partir de uma transcrição feita lá dentro, né, dentro do DNA, que o RNA vai copiar aquele sequenciamento de aminoácidos, ele vai levar para uma organela, né, celular lá fora do núcleo celular, e aquela organela vai fazer o quê? Vai fazer a junção daqueles aminoácidos, transformando aquilo numa estrutura muito maior que a proteína. Né? Então, dentro dessa estruturação dessa proteína, o que é interessante é o seguinte, né, toda essa formação você precisa tanto de elementos constituintes, mas você precisa sempre de energia também. O corpo gasta muita energia, ao mesmo tempo que nós somos, né, uma fonte de equilíbrio de tudo quanto é substâncias orgânicas e inorgânicas, a gente pode falar que nós somos uma usina geradora de energia também, que para que isso aconteça, toda a reação metabólica, você precisa de muita energia. Então, muitas das reações anabólicas, elas são reações, né, endergônicas, que a gente fala. E são reações que o quê? São reações que dependem muito de energia. Mas agora vocês vão lembrar sempre disso aqui, ó. O material explica muito bem isso aqui, ó. As reações de anabolismo, elas são endergônicas, que eu falei com vocês. Ou, antigamente, o pessoal chamava de endotérmicas. Aí, o que é isso aí dentro do anabolismo, dentro da formação metabólica? A quantidade de energia contida nos produtos finais, então, na formação
né, daquela reação, ou seja, na estrutura mais complexa, ela é maior do que a que tem nos reagentes. Lembrem sempre disso aí, tá? No anabolismo, o produto final, ele é muito mais complexo. Você formou por associações, então você absorveu muita energia e aquele produto final, ele tem uma concentração energética muito maior, tá? Então, sempre maior do que os reagentes, né? Então, dentro disso aí, a ação que ocorre, né, é o quê? Sempre para que você forme aquela estrutura mais complexa, no final, todo o processo você só foi absorvendo energia, né? Então, você tem o que ele fala aqui, ó, no decorrer da reação, a absorção de energia. Quando a gente pega, por exemplo, o exemplo lá de você fazer uma síntese proteica, a partir do momento que você pega todo o RNA vai lá, né? O RNA mensageiro, ele vai buscar a mensagem lá. A partir disso aí, para que ele faça, por exemplo, uma abertura da fita simples de DNA, ele precisa de energia. Então, ele absorveu o fator dele transportar aquela mensagem, fazendo uma associação com o RNA transportador. Dentro disso aí, aquele RNA transportador, ele tem que captar o quê? Aminoácidos no meio. Tudo isso aí, você está absorvendo energia. Até conduzir os ribossomos, até chegar no ribossomo, para que o ribossomo faça a síntese, leia aquilo ali, faça a tradução da proteína, tudo aquilo ali foi só absorvendo energia. Então, se você pensar lá, desde o sequenciamento de aminoácidos do DNA até o final na proteína, um conjunto de absorções energéticas aconteceu. Então, a proteína lá no final, depois que ela foi traduzida, aí sim ela tem uma concentração energética muito maior. Tá? Então, isso aí é uma característica, né, bem marcante que se tem, né, das reações de anabolismo aí. Agora, ao mesmo tempo, né, é o que eu comentei com vocês, que o corpo precisa de reações de formação, o corpo às vezes depende de você quebrar as reações para que você quebre aquela molécula final, né, que é uma molécula grande, às vezes é uma molécula que tem uma estruturação química muito complexa, às vezes o corpo precisa de uma estruturação química muito mais simples. E é isso aí que é o grande segredo desse processo, desse nomezinho que eu sempre estou falando com vocês aí, da homeostasia. Se você tem, por exemplo, não adianta, o corpo, ele sempre vai trabalhar, a gente até vê isso em alguns sistemas, que é chamado da lei do tudo ou nada. O corpo não adianta, por exemplo, se você fala, por exemplo, ó, nessa área aqui do corpo, nessa atividade bioquímica, ele precisa de uma reação de uma molécula muito mais complexa, de uma molécula em que o produto final tenha muito mais energia. Ah, mas se eu der uma certa molécula? Não, ele vai trabalhar com aquela. Ah, se eu der mais dessa molécula? Não, ele vai trabalhar com aquela concentração que ele precisa. Por isso que a gente chama muito da lei do tudo ou nada. Não adianta você virar. E eu dou sempre um exemplo que fala o seguinte, a gente fala muito num capítulo de vitamina, o pessoal vira e fala assim, nossa, mas a gente precisa muito de vitamina C, e é extremamente importante, né, para muitas das atividades químicas. Aí o pessoal, durante muito tempo, começou a falar assim, ah, mas vitamina C eu absorvo nas frutas cítricas. Ah, então tem fruta cítrica, por exemplo, como a acerola, que tem uma concentração de vitamina C muito maior. Então, é interessante comer acerola. Não é, na verdade, a fruta é interessante, sim, você vai ter uma absorção, mas não é porque ela tem uma alta concentração de vitamina C que você vai absorver aquela vitamina toda. Você vai absorver o que o corpo demanda. Tá? Então, se ele fala o seguinte, ó, eu tenho que absorver essa molécula composta do anabolismo, eu vou absorver ela. Eu vou absorver 10 dela? Não, porque senão eu quebro o meu equilíbrio. Ah, então agora, na outra reação, em sequência, vai ver que está tudo muito junto. Depende muito da estruturação de energia. Ah, naquela ali, eu não vou precisar daquela molécula composta, mas eu vou precisar de uma molécula muito mais simples. Mas eu vou ter que tirar daquela molécula grande, estruturada, para que eu tenha aquela molécula simples. Então, eu tenho que quebrar aquilo ali. Eu vou quebrar aquela reação, né? Eu vou destruir aquela estrutura complexa para que eu tenha uma estrutura mais simples. Então, essa reação, né, essas duas reações, elas estão diretamente ligadas. Você não pode separar isso aí, porque o conjunto das duas é que dá o nome do tão famoso metabolismo. Então, a outra reação que a gente falou aqui, ó, do catabolismo, né, que vem do grego aí, katabolé, que é destruir. Na outra forma lá, é o quê? Erguer, né? É construir. Então, que você tem que destruir para que você, às vezes, absorva de uma forma o quê? Mais interessante. Então, ele fala, né, compreende reações destrutivas,
reações que degradam ou quebram moléculas em sempre moléculas menores. Não adianta, por exemplo, para o corpo, você fornecer glicose, né, em estruturas grandes. Se você formar, né, a glicose em sacarose, em grandes moléculas, o corpo não vai absorver. Então, você tem que quebrar na molécula menor para que o corpo consiga realizar a atividade dele. Né? Então, dentro disso aí, primeiro, é uma reação que, dentro desse processo, ela difere do anabolismo. Né? Dentro dessa condição que o anabolismo foi sempre absorvendo energia, essa vai liberar energia. Né? Então, é o seguinte, ele até cita aqui, ó, da glicólise, ou uma queda da glicólise, né? Quando se fala no processo de respiração celular. Você tem que quebrar a glicólise, porque ela é uma molécula grande. Ela tem uma função? Tem. Qual é a função? Uma função energética. Ela fornece energia para o corpo. Agora, ela em si, a estruturação dela é muito grande. O corpo não vai conseguir absorvê-la. Né? Então, para que você ocorra a absorção daquela fonte energética da glicose, que ela tem aquela energia lá, né? Já aquela toda a estruturação dela feita para fornecer energia, mas você só consegue obter energia na hora que você quebra ela em ATP. Na hora que você quebrar ela numa molécula menor, aí o corpo vai usar o quê? O ATP para todo o processo energético. Né? Então, isso aí é sempre uma reação de catabolismo, de quebra aí. Agora é o seguinte, todas as reações, diferentemente do anabolismo, as reações do catabolismo, é esse nome aqui, ó, elas são exergônicas, que a química gosta muito de chamar de exotérmicas. Agora é o seguinte, o que vem, que igual eu comentei com vocês, lembrem sempre disso lá, a diferença do anabolismo aqui, ó. Nessa reação exotérmica, que a quantidade de energia nos produtos finais, ela é menor. Então, é o seguinte, dentro da formação dos reagentes, como eles foram quebrando, você já tinha uma molécula muito mais estruturada. Então, você já tinha uma concentração energética muito maior. Com a quebra, você foi só liberando, você foi perdendo essa energia. Porque para você fazer essa lise, essa quebra, você gasta energia. Então, você foi quebrando, foi liberando energia, foi perdendo energia, deu o produto final. O produto final é uma molécula muito menos complexa. É uma molécula muito mais fácil de absorção, né, de você ter toda uma formação a partir dela. Então, dentro daquela molécula ali, ela tem uma concentração energética, que é o produto final, muito menor do que os reagentes. É o que difere do anabolismo. Tá? Lembrem sempre disso aí. Tá? Então, se você pensar dentro da formação, é muito mais complexo você construir um prédio, né? Demanda muito mais tempo do que você, por exemplo, implodir um prédio. Né? Você explodir um prédio, se você pensar em um processo, né, da engenharia. Então, toda essa formação de catabolismo, os reagentes, eles terão muito mais concentração energética do que o produto final. A partir dessa quebra, você vai liberando, né, a energia aí para o meio aqui, que é o que ele comenta aí. Então, dentro disso aí, desse organograma aqui é interessante, que mostra o seguinte: para que haja o metabolismo, você tem que ter as duas vias, né? Tem que acontecer, né? Tem que ocorrer isso aí. Né? Se você pegar na primeira via aqui do anabolismo, sempre o que a gente falou? O produto final, ele tem muito mais energia do que os reagentes. Né? Não é isso no anabolismo? Então é o seguinte, são reações construtivas que absorvem durante todo o processo de formação dela energia. Então os reagentes, eles vão ter o quê? Muito menos concentração energética do que o produto final. Tá? E o catabolismo são reações em que você começa com uma concentração energética muito grande, quebra todas aquelas reações e você vai perdendo energia. Né? Dentro dessa perda energética para o meio, o interessante é o seguinte, aonde que vem a questão aí? Você tem a liberação de energia que vai ser utilizada por outras estruturas para formar o que? O anabolismo. Tá? Então é o seguinte, a quebra energética de uma determinada molécula para formar uma molécula mais simples, libera energia para o meio. Aquela energia, ela não vai se perder, ela vai ser funcional para que o corpo absorva ela em outra atividade e que a partir dali ela construa, que o corpo construa novas ações ali. Por isso que é o seguinte, elas estão intimamente ligadas. Tem que ocorrer os dois. Se tiver um desequilíbrio aqui, não está num processo homeostático. Se tiver um desequilíbrio aqui, da mesma forma não está. Tá? Então, metabolismo
qualquer desequilíbrio, ele reflete no organismo. Seja uma ação direta no controle hormonal, esteja no equilíbrio bioquímico do corpo, e aí você começa a afetar atividades dos órgãos. Isso tudo é uma característica que se tem, tá? Dentro da atividade metabólica aí. Então é o seguinte, dentro desse processo aí, tem as formações que são interessantes, né? Ele coloca os dois reagentes e a formação de A e B aqui. Então é o seguinte, o que ele fala aqui, ó? Para ocorrer a reação 3, ele já vai lá no final. Primeiro, você tem uma interpretação que, para que ela ocorra,